Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seu Sonho. Eu sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar em mais uma aula rumo à tua certificação em Enseja 2023. Bom, dessa vez, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das faixas de frequências que existem, em diferentes radiações. Fica tranquilo, você vai entender como é que isso funciona, tá? Depois eu vou fazer um paralelo aí com algumas questões práticas que você vai ter no dia a dia, a questão do sol, do raio-x e tudo mais, tá? E depois, na aula seguinte, a gente vai tratar um pouquinho da poluição, dentro aí desses temas que a gente precisa conversar, e da camada de ozônio, isso tudo você tem que saber. Bom, antes de começar, posso te pedir, não esquece aí do like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho, e caso queira, torne-se membro do canal, que ajuda bastante na continuidade do projeto, no único canal do YouTube que oferece conteúdo completo e gratuito para a sua prova da Enseja. Caso queira, nos ajude com o botão valeu, tá bom? Ou através do Pix, sonhosconquiste@gmail.com. Então vamos começar falando um pouquinho desses conceitos que tenho certeza que vai cair pelo menos duas questões aí na sua prova. A primeira coisa que você tem que saber é a questão da faixa de frequência de radiação. Pessoal, eu nunca iria fazer uma prova da Enseja sem saber essa tabela de cor e salteado, tá? Porque ela vai te salvar. Ela pode te dar aquele ponto que vai fazer a diferença entre você ser aprovado ou não. Acredita no que eu estou falando e pode perguntar para aqueles que de repente não ficaram por um ponto. Tá aqui, você vai ver, vê aí. Nunca queira passar por isso. Então, decora essa tabela. O que você tem que saber? Você tem que saber qual é o tipo de radiação, tá bom? E qual é a frequência dela. Você não precisa decorar que é 10 elevado a 12ª potência Hz. Não, isso não. Mas você tem que decorar os números que estão aqui embaixo. E também de uma coisinha que eu vou falar depois. Então, a primeira coisa que eu quero que você decore, a ordem, tá? De cima para baixo da radiação. Então, vai decorar os nomes. Infravermelha, vermelha, laranja, amarela, verde, azul, violeta, ultravioleta. Beleza? Depois, você vai passar para a frequência. Heitor, aí eu vou ter que decorar uma por uma? Mais ou menos. Eu vou te falar aquilo que é mais importante e aquilo que é menos. Primeiro, o que é importante? Infravermelha, 10 de frequência. Tá bom? É tudo em Hertz, tá bom? Tudo em Hertz. Infravermelha, 10, tá bom? É a primeira. E lá embaixo, a última, a ultravioleta, 10.000, tá bom? O que eu quero que você entenda? Tanto a infravermelha, guarda isso, hein, por favor. Tanto a infravermelha quanto a ultravioleta, nós seres humanos, tá? Não conseguimos ver essas frequências de luz. Não conseguimos ver essas faixas de frequência de radiação, tá bom? Então, e quais que são visíveis que a gente consegue ver? Todas as outras, tá? Nessa meio termo, tá? Dessa frequência. Então, você tem a vermelha, laranja, amarela, verde, azul e a violeta. Todas essas, pessoal, vão de 375 até 750. Então você tem que decorar esse intervalo e saber que esse intervalo é uma luz visível. Enquanto infravermelha que é 10 e ultravioleta que é 10.000, essas a gente não consegue ver. Você tem que decorar, ponto final, não adianta. A gente vai voltar aqui nela, tá? Mas se quiser, pausa o vídeo, anota no seu caderno para a gente poder continuar, ok? Bom, o Sol. O Sol, pessoal, ele emite radiação eletromagnética também, tá? Pô, Heitor, mas todo objeto, na verdade, todo objeto que emite calor, ele vai emitir algum grau de radiação, tá bom? Esse é um assunto que daqui a pouco a gente vai conversar. Bom, o Sol, ele, como é um objeto que emite calor, também, ele vai oferecer, só que ele emite em todas as frequências, tá? Só que é o seguinte, quando ele chega na Terra, no nosso planeta, 5% é ultravioleta, 40% radiação visível e 55% infravermelha. 5% ultravioleta é aquela última, tá bom? Só para você ter essa referência. Beleza. Como eu disse, o nosso corpo não vê. Ele vê ultravioleta ou infravermelha? Não, eu disse que não vê. Mas eu não disse que não sente. É aí que mora o perigo. Olha só. Tudo que aquece, ele vai emitir uma radiação infravermelha de algum grau, tá? Ou pouco ou muito, tá? Um alarme, as próprias pessoas. Então, mas é uma radiação, as pessoas emitem radiação. Emite, calma, mas é num grau, bem menor. As lâmpadas, tudo isso vai emitir, tá bom?
E aí o que acontece? Isso você tem que saber, tá? A longo prazo, pessoal, a exposição dessa questão, desse tipo de radiação, da infravermelha, ela pode nos dar queimaduras. Isso em diferentes momentos. Então, por exemplo, um trabalhador que vai mexer ali com solda elétrica, né, na metalurgia, ou então numa fábrica de vidro, aquele calor emitindo radiação com muita frequência, né, pode dar queimadura sim. Né? Não necessariamente cair lá objeto quente direto na pessoa, mas só de estar ali o tempo todo, com aquele calor próximo, né, vai fazendo aos poucos sendo queimado. Então, a primeira coisa que você tem que saber, né, que dentro do mundo do trabalho, é muito importante que as pessoas usem o famoso EPI, que são as siglas para Equipamento de Proteção Individual, EPI, tá bom? Então, você pode dar exemplos? Claro, a pessoa de repente utilizar roupas, né, próprias para aquilo, de repente o óculos, aquele óculos de proteção que você já deve ter ouvido falar, tá bom? As máscaras de trabalho, luvas e tudo mais, isso funciona, tá? Então, e aquela outra lá, as ultravioletas que a gente viu, que é a outra ponta? Bom, a ultravioleta, pessoal, muitas vezes ela é usada, por exemplo, em máquinas de bronzeamento, né? Não sei se você já viu. Ou então em um laboratório para fazer a questão da esterilização, né? Para deixar aquele ambiente estéril, tá? Ele também funciona para isso. Só que aquele que mais vai emitir esse tipo de ultravioleta, sabe quem que é? Adivinha? O Sol, por isso que eu estou querendo falar dele aqui hoje, tá bom? Só que é o seguinte, olha só que coisa, né, curiosa. A longo prazo, a gente já sabe, isso já é certeza, tá? Que se você for exposto há muito tempo por ele, né, diretamente, inevitavelmente ele vai acabar fazendo que a gente tenha câncer de pele, tá bom? Isso acontece bastante. Isso a prova já veio perguntar, olha, como é que a gente pode evitar a exposição a longo prazo e tudo mais? Bom, entre elas, um dos motivos, né, é o filtro solar, né? Inclusive em muitos países, não sei se você sabe, é habitual as pessoas usarem no dia a dia filtro. Tá? Não é só quando vai na praia, né? Muito pelo contrário, a maioria dos países utilizam as pessoas, né, no próprio dia a dia, ok? Porque já sabem dessa importância. Nós brasileiros é que ainda não utilizamos isso. Bom, outra coisa é evitar o sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, tá bom? Então, de repente, olha, eu vou querer me expor ao sol e tal, até as 9 da manhã é legal, tá bom? E depois das 4 da tarde até o escurecer, também aquele sol, ele é mais tranquilo. Bom, e no planeta Terra, Heitor? No planeta Terra tem uma questão, que é a famosa camada de ozônio, tá? Que ela não é feita pelos seres humanos, nem nada disso, pessoal. É uma camada natural que está ali em volta da Terra, tá bom? Uma camada que ela tem justamente como função a sua proteção. Pessoal, se não fosse essa camada, nem vida existia no nosso planeta. Vamos deixar isso bem claro, tá? Ela tem várias funções importantes e essa é uma delas. Só que o que acontece? Toda vez que a gente está mandando muita concentração de CO2, de poluição para a nossa atmosfera, ela consegue, o CO2, pessoal, ele consegue destruir fragmentos dessa camada, tá bom? E essa camada, ela é essencial para justamente impedir esses raios ultravioletas. Então, quanto mais a gente destrói com poluição, o que acontece? Mais facilmente os raios ultravioletas entram. E aí as pessoas também vão se prejudicar. Entre outras consequências, pessoal, aumento de temperatura, né? Em algumas regiões, tá? E aí você pode ter muitas queimadas, você pode ter, né, vários processos atmosféricos mudando, né? Onde não era tão quente começa a ficar. Então, tudo isso por causa dessas restrições aí da camada de ozônio em várias esferas, em vários locais. Para não dizer, né, de todo mal, né, os raios ultravioletas, então deve ser muito mal. Sim e não, também tem um lado bom nele, sabia? Ele é a nossa principal fonte de vitamina D, tá? E ela, que é a vitamina D, né, você deve saber, é a principal elemento ali para a formação dos nossos ossos, né? Então, realmente, a vitamina D, ela é essencial e por vários outros motivos, mas é só ela que a gente consegue, a principal fonte que a gente consegue é justamente através do sol, tá bom? Pessoal, e abaixo ali daquelas frequências, né? Vou voltar só para você ver.
Você lembra que eu falei aqui para vocês lá atrás que era até ultravioleta? Aqui era a última? Beleza. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Quando a frequência de onda eletromagnética ela vai aumentando, a gente descobriu que quanto mais alto, mais fácil ela entra em alguma matéria. Quando eu falo matéria, pessoal, é qualquer objeto, tá bom? Então, aquelas ultravioletas, como eu falei lá atrás para vocês, que é uma frequência de onda mais alta, certo? Então, ela consegue entrar mais facilmente, por isso que ela causa câncer, ok? Só guarda essa informação. E a gente descobriu que se a gente pegasse aquela faixa e aumentasse ainda mais, Heitor, mais, fizeram esse teste. E aí descobriram uma coisa, que quando a gente faz isso, a gente consegue ultrapassar a matéria e ver aquilo que está dentro. Olha só que coisa! E o que é isso, Heitor? O famoso raio-x. Tá bom? Olha só, foi um teste arriscado, mas a gente descobriu, né? Então a gente consegue ver dentro de uma pessoa, hoje em dia, graças a raio-x, né? Sem precisar abrir a pessoa para ver. Não, a gente consegue simplesmente com um exame simples de raio-x, tá? Claro, como a gente já viu, se a ultravioleta, né, a longo prazo causa câncer, imagina se a gente expor alguém ao raio-x muitas vezes durante muito tempo. Pô, também vai dar, né? E, aliás, né, se você não precisa expor tanto assim não. Por isso que o uso do raio-x, não sei se você sabe, mas ele é limitado em pessoas por ano. Se você atingir, né, se você for a algum hospital e tudo mais, já tiver feito um determinado número X, né, no ano, o próprio hospital vai falar, olha, infelizmente você não pode mais fazer até determinada data. Ah, mas é porque não querem gastar? Não, porque senão você vai ter câncer, porque a gente já estudou isso muito profundamente e a gente sabe que existe uma limitação por pessoas, tá bom? E, por exemplo, em mulher grávida, então, vixe, quase nunca se faz, tá bom? O procedimento é justamente você evitar ao máximo, justamente para não prejudicar a criança que está ali dentro e também, claro, a mulher. Tá bom? Mas aí a gente usa também o raio-x para várias outras coisas. Por exemplo, se já foi para um outro país, né, muitas vezes tem uma polícia ali de imigração que fica ali na fronteira, ou então se você vai andar de avião, né, eles pegam, o que eles fazem? Pegam geralmente sua mala, seus objetos pessoais e passam numa máquina de raio-x. E eles conseguem ver o que tem dentro da sua mala sem precisar abrir. Olha só que interessante, tá? Além disso, a própria descoberta desse processo do raio-x fez com que a gente combatesse também o próprio câncer. Olha só que ironia do destino, né? Então, como assim? Porque a gente consegue justamente queimar as células cancerígenas chegando até determinados locais, tá bom? Então, claro, isso também, né, não quer dizer que não vai trazer ali consequências para o organismo da pessoa, mas consegue sim combater, né, o câncer, dependendo do câncer e tudo mais, tá? E uma coisa muito interessante, que a gente descobriu que o chumbo, propriamente dito, ele consegue blindar, ele consegue parar esse raio-x, tá bom? Por isso que muitas vezes, por exemplo, os seus órgãos vitais no raio-x, o pessoal coloca, né? Ou então até o próprio examinador ele vai para trás de uma cabine onde tem chumbo, ou então você, né, usa um colete, né, justamente para proteger ali, para fazer essa blindagem, justamente do raio-x, para proteger ali os seus órgãos vitais e evitar, por exemplo, que você tenha câncer no futuro. Portanto, pessoal, encerramos por aqui mais um conceito aí para a sua prova do Enseja 2023. Obrigado por ter assistido, não esquece do like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. A gente se vê na nossa próxima aula. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.